Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 do AgroGalaxy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.agrogalaxy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escreva o seu nome, empresa e idioma, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do AgroGalaxy, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AgroGalaxy e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, o Welles Pascoal, diretor-presidente, Maurício Politi, diretor financeiro e de RI, e Gabriela Medeiros, analista de RI. Agora passarei a palavra ao senhor Welles Pascoal. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande para nós do AgroGalaxy estar aqui nesse momento com vocês, onde apresentaremos os nossos resultados do segundo trimestre de 2022 e também os resultados acumulados do primeiro semestre de 2022. Antes de entrar na apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário que nós tivemos durante esse período de primeiro e segundo trimestres de 2022, no qual nós, então, fizemos nossos negócios e alcançamos os nossos resultados. Nós vimos problemas na safra de verão em algumas regiões específicas do sul do Brasil, principalmente parte do Paraná e Mato Grosso do Sul, nesse momento, e uma instabilidade ou uma volatilidade nos preços dos insumos, principalmente fertilizantes, como também vimos aí uma forte oscilação no preço das commodities agrícolas. Vemos agora que estamos entrando no momento onde os preços dos insumos têm uma estabilidade maior e a questão também do fornecimento está bastante normalizada. Dentro de todo esse cenário, eu posso comunicar para vocês que o AgroGalaxy entregou mais um segundo trimestre recorde. Mesmo sabendo que o segundo trimestre é o trimestre de menor faturamento dentro da nossa empresa, nós conseguimos, resultados muito expressivos que nos mantêm na rota de crescimento desta organização, dessa companhia, e entrega de sólidos resultados. Politi, por favor, se você puder me ajudar com os slides. Vamos ver alguns destaques, então, do segundo trimestre.
nós vamos ver resultados aqui de 3 empresas que foram adquiridas o ano passado, resultados já consolidados dessas 3 companhias: Boa Vista, do Mato Grosso do Sul, sede no Mato Grosso do Sul, Ferrari Zagato, no Paraná, e Agrocat, no Mato Grosso. Vamos falar também um pouco mais sobre esta sazonalidade do segundo trimestre, onde apenas 9% do nosso faturamento de insumos acontece, então, durante esse período. Mas é muito importante ressaltar que esse período, primeiro e segundo trimestres, são críticos para nós na construção da nossa carteira de pedidos. E fizemos um trabalho muito bom nessa área, onde conseguimos crescer 2 bilhões de reais em pedidos comparado com o mesmo período do ano passado, quando nós analisamos, então, esse montante de pedidos no final do mês de junho. Hoje, no final de junho de 2022, nós tínhamos, então, uma carteira de 3,9 bilhões de reais em pedidos, os quais serão faturados agora durante o terceiro e quarto trimestre. Isto, na minha visão, é um indicativo que nós temos tudo para terminar mais um ano recorde dentro da nossa organização. Falando também um pouco de performance, nós atingimos um ROIC, um retorno sobre o capital investido, de 25%, com um ganho de 7,6 pontos percentuais, algo excepcional também dentro do nosso segmento, de um mercado altamente competitivo. Mas quais foram outros destaques importantes também nesse trimestre? 94% de crescimento em receita líquida, quase que dobrando a nossa receita líquida comparando contra o ano passado, alcançando 2 bilhões de reais durante o segundo trimestre do ano. Muito importante para nós. Insumos alcançou quase 800 milhões, com 781 milhões de reais, um crescimento de 119%. De onde vem todo esse crescimento? Esse crescimento, parte dele dos 119, 41% vem das aquisições de Ferrari, Zagato e Agrocat, já que a outra aquisição que fizemos, Boa Vista, já estava incorporada no segundo tri do ano passado. Tivemos também um expressivo aumento de preço das commodities, dos insumos, alcançando 58% na média entre os insumos, e um crescimento em volume de 20%. Muito relevante, e é o trabalho que nós temos direcionado dentro da nossa companhia para que o nosso crescimento seja sólido, não somente em preço, mas também em volume e em produtividade dentro da companhia. Nosso lucro bruto ajustado alcançou quase 193 milhões de reais, com uma margem de 9,8%. Um EBITDA de 56 milhões, um trimestre, como eu falei, o mais pequeno que nós temos no ano, mas muito importante, mostrando a tendência da companhia na entrega dos resultados. 2 indicadores chaves que vou mencionar agora. Primeiro, um crescimento em same-store sales de 66%. E também um aumento na produtividade do nossos CTVs, dos consultores técnicos de vendas, de 63%. Mesmo que nós tiramos o componente de aumento de preço, nós temos um ganho real de produtividade dentro da nossa organização. E é isso que nós temos buscado constantemente. Próximo, por favor, Politi. Falando um pouco do nosso perfil e do nosso histórico, para recapitular como nós estamos hoje.
Nós somos hoje uma empresa com 145 lojas no campo, 28 silos de grãos, 13 unidades produtoras de sementes. Devemos terminar o ano de 2022 acima de 165 lojas espalhadas pelo Brasil. Essa nossa dispersão geográfica, como sempre mencionamos, é um fator crítico de mitigação de riscos climáticos tão inerentes ao agronegócio. Nossas operações estão suportadas basicamente pelas culturas de soja e milho, e também temos um pequeno percentual em café, trigo e outras culturas, basicamente culturas também de inverno. Atendemos a 23 mil clientes, atuando em 12 estados brasileiros, com mais de 540 consultores técnicos de vendas no campo. Cobrimos uma área de mais de 1.000 municípios, compondo 13 milhões de hectares de área plantada no Brasil. Também temos uma capacidade estática nos nossos silos de 515 mil toneladas e 948 mil toneladas de soja e 549 mil toneladas de milho foram originadas em 2021. Esta é a forma que nós estamos organizados no campo. Por favor, Politi. Falando um pouco da sazonalidade, é muito importante entender os dois momentos para nós que nós temos de captura de pedidos e faturamento. Essas duas curvas são totalmente opostas. Como vocês podem ver nas barras em verde, nós temos os momentos de captura de pedidos no campo e as barras em preto nós podemos ver o momento do faturamento. Então, no primeiro e segundo trimestres, nós temos aí menos de 30% do nosso total vendido no ano é faturado nesse momento, sendo que a maior parte, então, do faturamento acontece no terceiro trimestre, cerca de 30%, e mais de 40% no último trimestre do ano. Sabemos que o agricultor coloca os pedidos com antecipação para assegurar que ele possa ter, então, os produtos que deseja utilizar, tanto de insumos, sementes, agroquímicos, especialidades e fertilizantes, mas o faturamento, na realidade, ele só é feito muito próximo do momento de uso desses produtos no campo. Então, isso é uma tendência irreversível e que nós, logicamente, temos que conviver com ela, e nos serve também essa carteira antecipada para preparar toda a nossa malha logística e, logicamente, a questão de fornecimento de produto no campo para melhor poder atender os nossos clientes. Próximo, por favor, Politi. Aqui nós mostramos 2 anos, 2020 e 2021. Como vocês podem ver, essa tendência é clara e, consequentemente, ela é repetitiva também ao longo dos anos, com uma variação muito pequena nesses períodos de faturamento e entrada de pedidos. Próximo, por favor. Fazendo um sumário de 2022, algumas boas notícias. A primeira dela, que fertilizantes, nós estamos vendo o mercado bastante estável e nós temos a condição total de atender os nossos pedidos para a safra 2022-2023, mantendo-se, logicamente, as tendências que nós estamos vendo nesse segmento de mercado aqui no Brasil. Vemos uma perspectiva muito positiva para a segunda safra nossa aqui, verão 22-23, o que nós denominávamos safrinha, que hoje já se tem um nível de rentabilidade muito próximo ou melhor que a soja do verão em algumas regiões de Cerrado
do Brasil. Esse crescimento da safrinha vai ser algo muito importante também para nós, como capturas de pedidos adicionais ao longo dos próximos 5 meses, os quais, vão nos ajudar a entregar um ano também extraordinário em termos de resultados. Vemos também uma tendência de clima não muito favorável nas lavouras americanas, principalmente na lavoura de milho, as quais, se esta condição de clima não muda, pode afetar essa cultura. Consequentemente, a segunda safra no Brasil torna-se ainda mais importante que ela tem se desenhado até o presente momento. Próximo, por favor. Falando um pouco também de ESG, já mencionamos várias vezes que ESG é parte integrante da nossa estratégia e nos sentimos responsáveis de ajudar a levar, a liderar essa agenda no campo também junto com nossos clientes. Estabelecemos metas bastante desafiadoras para este ano, 10 metas, como vocês podem ver aqui, não vou mencionar todas, mas queria ressaltar algumas delas de suma importância. Primeiro, aumentar o faturamento com biosoluções em 33% esse ano. Nós já praticamente alcançamos essa meta, já temos mais de 90% pronto, levando aos nossos clientes alternativas para serem utilizadas conjuntamente com outras tecnologias no campo. Também assumimos um compromisso de reduzir em 20% o volume de produto considerado altamente perigosos pela OMC e praticamente já cumprimos essa meta esse ano, fazendo um trabalho muito interessante com o nosso time. Lançamos o Instituto AgroGalaxy e nos propusemos a fazer alguns desafios de projetos que podem nos ajudar na questão de ESG e dentro de vários projetos que tivemos competindo, já selecionamos 2 que estão agora no momento sendo preparados para levar a campo e para ter um impacto direto nos nossos clientes e nas ações da companhia. Também estamos acompanhando muito de perto o protocolo GHG de emissões de gases de efeito estufa e, com certeza absoluta, queremos liderar estas iniciativas aqui no Brasil, sempre atuando junto com nossos clientes e trazendo para eles também benefício na captura desses gases, principalmente da questão de carbono no campo. Garantir o monitoramento de critérios socioambientais da nossa carteira de clientes ativos. É um trabalho que temos feito constantemente e não tenham dúvida que essa meta vai chegar a uma cobertura dos 100% aí num período não muito longo dentro da nossa história do AgroGalaxy. E aqui temos outras metas muito importantes, como lançar uma linha de financiamento sustentável para ajudar os nossos clientes a mover mais rápido para uma agricultura regenerativa, como outros também que vocês podem ler nessa lista ou que podem entrar no nosso site de RI e aprofundar um pouco mais nas nossas estratégias de ESG. O próximo, por favor, Politi. Falando do modelo operacional, nós aprovamos no último ano a implementação de um novo ERP dentro da nossa organização, bem como também de um CRM. A grande notícia que eu posso dar para vocês é que nós começamos um Go Live ontem em uma empresa nossa em São Paulo, na Agroferrari, na qual nós já faturamos o primeiro pedido ontem dentro do nosso novo ERP. E uma grande surpresa que eu tive também essa manhã
é que nós podemos fazer a mesma coisa utilizando o nosso aplicativo do AgroGalaxy dentro de um celular. Esse novo modelo operacional é algo realmente transformador dentro do AgroGalaxy. Atrelado ao modelo operacional, o novo modelo operacional, nós vamos ter também um Customer Services unificado para o AgroGalaxy e um centro de serviços compartilhados. Não tenho a menor dúvida que nos próximos anos o AgroGalaxy vai capturar muito valor, muitas sinergias advindas da implementação do novo modelo operacional. E estamos programando de fazer o rollout em todas as nossas empresas até abril do próximo ano. Um time 100% dedicado a essa operação para que a gente tenha o menor sofrimento possível e o nosso cliente tenha o melhor serviço também possível num curto período de tempo. Além disso, trazendo toda uma economia de tempo de várias funções que vão se transformar ainda em melhores resultados para a nossa companhia. Próximo, por favor, Politi. Falando também das nossas aberturas de loja, eu tenho orgulho de mencionar o trabalho que está sendo feito nessa área. Temos um time muito sólido, dedicado a explorar constantemente oportunidades de aberturas de novas lojas nas regiões, nas fronteiras agrícolas do Brasil. Já temos, das 25 lojas programadas para 2022, 18 equipes trabalhando já no campo onde essas lojas serão abertas, e nesse momento já temos mais de 80% da receita que esperávamos para essas lojas, ao longo do ano já está concretizada. Então, são casos de sucesso total. A nossa capilaridade hoje no campo, no Brasil, nos permite fazer esse trabalho de uma forma muito sólida e num período de tempo bastante curto também para uma atividade tão complexa que é a abertura de novas lojas no campo. Eu vou parar por aqui nesse momento, vou passar para o Maurício Politi, nosso CFO, e ele vai entrar em maiores detalhes quanto aos nossos números aí do segundo trimestre e primeiro semestre do ano. Muito obrigado. Obrigado, Welles. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, divulgando resultados tão expressivos que mostram realmente o crescimento da companhia, a direção que a gente está indo e entregando todas as promessas que a gente fez lá na época do IPO, que fez um ano agora, final de julho. O Welles comentou um pouco da receita, não vou gastar muito tempo aqui. Realmente a receita de Boa Vista, né, que foi incorporada em abril do ano passado, já faz parte da receita orgânica que a gente considera esse ano, então a mesma base já está fazendo parte dos 357 que a gente faturou ano passado em insumos. A gente teve 20% de receita em em volumes, então um volume significativo também no trimestre, 58% em preço e 41% de Ferrari Zagato e Agrocat, totalizando uma receita recorde de 2 bilhões. Né? Uma margem bruta um pouquinho menor do que o ano passado, principalmente em grãos. Então, em grãos a gente perdeu quase 3 pontos de margem, principalmente pela subida do preço. A gente sabe que a margem de grãos ela é feita muito mais como um spread em reais. Você perde margem percentual quando os preços sobem muito. Mas a gente ganhou 70 basis points aqui em margem bruta de insumos, que foi um super golaço, dado um perfil ou um mix bastante forte de fertilizantes, mas também aumentando o mix de especialidades. A gente foi de 4,3 para 5,1. Então, esses dois efeitos aqui tiveram um efeito. A gente conseguiu vender fertilizantes com margens melhores também, dando esse efeito de margem positivo aqui no insumos. O Welles falou da carteira de pedidos, um crescimento super parrudo de 2 bilhões
ano contra ano. E aqui chama atenção para a diluição de despesas, né? A gente aumenta as despesas no trimestre, obviamente as despesas fixas continuam, é um trimestre que a gente tem, comparado, por exemplo, contra o primeiro TRI de 22, menos despesas por ter menos despesas variáveis, menos frete, menos comissões pagas, mas uma diluição, continuamos diluindo nossas despesas frente ao faturamento que a gente está tendo. Diminuímos 3,7 pontos percentuais, é uma diluição bastante relevante. E esses dois fatos, né, um pouco menos de margem bruta e quase 3,7 pontos a menos no SG&A, trouxe um ganho de EBITDA de 2,7 pontos percentuais. Então, no nosso setor, aqui 19, 20, é um trimestre de EBITDA negativo, né? A gente conseguiu fazer um break-even quase, né, perto de zero aqui em 21 e fizemos um EBITDA razoavelmente bem positivo de 2,9% esse ano, comparado com anos onde ele era ou zero ou negativo. Então, realmente, a gente está muito feliz com o resultado operacional da companhia. Continuamos sentindo os efeitos do aumento da taxa de juros e do crescimento, né? Então, taxa de juros está relacionada com o aumento dos juros aqui que a gente teve no trimestre. Aqui do lado a gente coloca a nossa curva o ano passado, um Selic médio no segundo TRI de 3,4, esse ano de 2,5. Mas a gente conseguiu reduzir o nosso custo de dívida, o nosso spread bancário de 4,3 para 3,7 entre os dois trimestres. Então, a gente fez a lição de casa, obviamente que a curva Selic a gente não tem controle, e o aumento do AVP em função de maior volume de compras e mais compras à vista. Eu vou passar agora uns 2 slides que mostram o que é por que esse resultado do AVP, o que o nosso crescimento, como que ele é afetado, e mostrar que ele afeta no operacional e no financeiro em algumas épocas diferentes do ano. O AVP nada mais é do que a separação dentro de uma nota de um cliente ou de um fornecedor do prazo do que é a nota se fosse comprada à vista ou vendida à vista, e os juros que estão embutidos lá dentro. Vocês sabem que a gente compra muito à vista e a gente vende muito à vista, e o AVP nada mais é do que esse redutor do CMV, no caso de fornecedores, e redutor da receita, no caso de clientes, separando os juros embutidos dentro daquela venda ou daquela compra. No AVP de fornecedores, a despesa financeira ela já acontece desde o momento de compra, e eu vou mostrar isso no exemplo. No AVP de clientes, ele é desde a venda até o recebimento. Então, compras entre a compra e o pagamento da conta, e nas vendas entre a venda e o recebimento das contas. O AVP operacional e financeiro eles são iguais, eles se anulam no final no prazo entre pagamento e compra, entre compra e pagamento, e o efeito disso no lucro líquido é zero. Você tem um efeito no operacional e um efeito no financeiro que se zeram. Eu vou dar um exemplo agora, numérico, para ficar mais claro. Por exemplo, aqui a gente fez uma compra em agosto de 22, um exemplo hipotético, onde a nota era de R$150. Colocando o prazo e a taxa, a gente chegou que desses 150, 130 eram do CMV e 20 eram juros embutidos. A partir do momento dessa compra, a despesa financeira, esses R$20, começam a ser acruados até o momento de pagamento aqui, no exemplo, em maio. Na venda, foi uma nota de venda que aconteceu em novembro, com uma nota com preço de 200 de nota. Dentro dessa nota, a gente, com a taxa e o prazo, determinou que tinha 185 de receita líquida e 15 de AVP financeiro. Nesse momento da venda, você tem esse efeito, né? Você tem a receita de 200 menos o redutor do AVP de receita,
que vai ser acruado desde o momento da venda até o vencimento do prazo de pagamento. O CMV de 150, você tem também um ajuste no CMV, aí você tem a margem bruta de 55. E a despesa e a receita financeira, como eu coloquei aqui, elas são acruadas em momentos diferentes. Então, eventualmente, quando você tem compras, o nosso pico de AVP, ele acontece, por exemplo, no primeiro trimestre, porque ele está relacionado a vendas e compras que eu fiz no final do ano passado. Então, ele não está relacionado com não acontece, a despesa financeira não acontece necessariamente no momento da venda. Então, a gente acha, obviamente aqui que o resultado operacional e financeiro, né, a margem que foi 55 menos 5 desse resultado financeiro é igual o valor das notas, você só está separando ele entre operacional e financeiro pelos juros embutidos. A gente conseguiu reduzir a nossa alavancagem de 2,7 para 2,4, mesmo duplicando ano contra ano. Então, a gente saiu lá de 4 bi, 3 bi de receita de insumos no ano passado, e estamos em quase 6 esse ano, a gente vai mostrar no LTM. Então, a gente conseguiu fazer uma boa gestão da nossa dívida. Essa dívida seria 2,2, usando um EBITDA pro forma de 599. O nosso LTM está em 549, mas o 599 é se tivéssemos Ferrari Zagap e Agrocat desde da metade do ano passado. Então, um super trabalho aqui também. A gente vai olhar o capital de giro, de manter essa dívida em redução também. Nossa divisão de bancos aqui, o nosso maior banco hoje tem 16%. Prazo de vencimento, continuamos com bastante dívida no curto prazo, que é bem alinhado com o nosso business, né, com o nosso negócio, que tem prazos, você vende e repaga a cada 6 meses, então a gente está bastante confortável. Um pequeno aumento aqui do percentual do PDD, mas muito relacionado também com o aumento de vendas, e a gente já faz essa PDD sobre vendas futuras. Então, não é só o que eu já tive de perdas, eu estou fazendo provisão sobre o que eu já vendi para perdas futuras. Nosso prejuízo foi de 107 milhões, é um prejuízo que, na nossa visão, está super de acordo com a época que a gente está no ano. Então, o trimestre, se a gente tinha EBITDA negativo, o prejuízo no trimestre é bastante usual. A gente teve em 20 e 21, por exemplo, 40% no primeiro semestre de prejuízo e 140, 150 no segundo semestre. Então, a gente espera ter um nível de lucro menor percentualmente do que a gente teve em 21, obviamente, pelas despesas financeiras, mas ainda vamos ter lucro em 22, desculpa. No ROIC, né, a gente tem visto uma melhora no nosso ROIC, o nosso capital de giro tem melhorado, dias de capital de giro, a gente atingiu 25%, e aqui comparando com o nosso custo de dívida, né, que tem subido também, então saímos de 6,75% no começo do ano passado para quase 16% agora, mas a gente tem conseguido manter um spread, o que significa que a gente está investindo nos lugares certos. Então, os M&As têm sido bons, a expansão de loja tem sido boas também. Então, a gente acha que está no caminho correto na gestão do nosso capital. Aqui, prazo de pagamento. A gente teve uma redução de prazo de pagamento, principalmente por vendas à vista, uma quantidade maior de vendas à vista, produtor, principalmente no Centro-Oeste, bastante capitalizado. Uma melhora também no prazo, né, de estocagem, de 107 para 87 dias, e uma leve piora aqui no nosso contas a receber, mas não proporcional ao que a gente teve aqui no nosso recebimento de estocagem. Uma geração de caixa um pouco maior, a gente pagou à vista um pouco mais agora no segundo trimestre, para começar a nos tocarmos para a performance da safra agora que já começou, já temos fertilizante no solo e estamos avançando bastante agora em junho
em julho, agosto, já bastante forte também. Falando um pouco do histórico, né? Então a gente fechou o TRI com 145 lojas, mas como ele mencionou, 18 lojas novas ou equipes de venda gerando demanda, faturando, que vão faturar agora no segundo semestre via essas 145 lojas, ou até a inauguração do espaço físico. Aumentamos 33 CTVs do final do trimestre passado, relacionado com essas lojas que estão criando demanda. 23 mil clientes. Nossa receita dobrou de um ano atrás no LTM, então nos últimos 12 meses a gente já está com uma receita de insumos maior do que a receita do ano passado, incluindo grãos. Chegamos a quase 6 bi e 3,6 em grãos. Então a gente está chegando aqui perto do número simbólico importante de 10 bi. Então acho que isso é motivo de celebração. Essa nossa curva de crescimento de receita realmente mostra o trabalho que a equipe está fazendo no campo, com same-store sales de 46% acima no LTM também. E último slide, a gente chegou então a 550 de EBITDA no LTM. Ano passado a gente estava em 294, 86% acima. Uma margem LTM aqui, vocês veem, bastante estável. A gente nem começou a colher os frutos da sinergia do novo modelo operacional, ainda tem bastante trabalho para ser feito, mas é um passo mega importante para que a gente possa realmente capturar sinergias dessa escala que a gente ganhou em volume, mas que a gente ainda está a capturar na parte de margem. E nosso lucro líquido, 63 milhões, comparado com 87 no ano passado, pelo efeito do lucro líquido que eu já discuti aqui há pouco. Welles, agora passo para o Welles novamente. Muito obrigado por todos. A gente vai estar disponível agora. O Welles tem uma última mensagem aqui antes da gente acabar o call e seguir para as perguntas. Obrigado. Eu gostaria de fazer um convite para todos vocês. Nós temos programado para o dia 13 de setembro, aí, das 8h15 a 1h da tarde, o AgroGalaxy Day. Acho que é uma ocasião única para que todos vocês possam conhecer um pouco mais da nossa empresa, da nossa estratégia, bem como nós estamos conduzindo este negócio, essa empresa, visando entregar os resultados com os quais nós nos comprometemos. Então, deixo aqui esse convite, vai ser um prazer enorme para nós acolhê-los. É um evento misto que nós vamos ter uma quantidade de pessoas aí presencialmente e também vamos ter esse evento de forma virtual. Por último, gostaria de agradecer a todos, a cada um de vocês, por nos conceder esse tempo e escutar a mim e o Politi sobre os resultados do segundo trimestre. É um prazer enorme sempre tê-los aqui conosco e nos colocamos à disposição agora para as perguntas que possam vir. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Pedro Fonseca, da XP. Analista Sell-Side. Pedro, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Pedro, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Welles, Politi, toda a equipe da AgroGalaxy, obrigado pela pergunta. A minha primeira pergunta é se vocês poderiam dar para a gente um pouco mais de cor sobre o terceiro TRI, como está a evolução em volume, mas principalmente em termos de preço, principalmente com essa acomodação da curva de preço que vocês até colocam no release,
e como isso se reflete em margem e até combinando com a estratégia de estoque. A minha segunda pergunta é se vocês poderiam explicar um pouco da dinâmica de novas lojas, né? Vocês já explicaram um pouco ali no release a razão pela qual não abriram mais lojas nesse segundo tri, mas se vocês puderem, por favor, dar um pouco mais de granularidade o que estão esperando para esse terceiro trimestre. E se eu puder fazer mais uma pergunta, na verdade até um follow-up de uma pergunta que eu fiz no último tri, né, que vocês já haviam apresentado uma melhora considerável no ciclo financeiro, né, aqui a partir da linha de recebimento, que teve aquela questão da redução da linha de atrasados maior que 90 dias, antecipação de abril, e de novo apresentaram aqui uma melhoria na linha de recebimento. Eu queria mais um update do que vocês acham que aqui é pontual e o que é permanente, se existe alguma dinâmica talvez do produtor comprando mais à vista, dado toda a questão de desconto, etc. Então essas são minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, Pedro, pelas perguntas. Eu vou começar, Maurício, com as duas primeiras e você responde a terceira pergunta. Tchau. Falando a questão dos preços, Pedro, o que a gente espera agora para terceiro e quarto trimestres é uma estabilidade nos preços para o produtor. Então, o que nós vemos a gente tem uma carteira construída, como nós mostramos aí, nesse momento já de mais de 4 bilhões de reais para serem faturados. A gente espera um ótimo terceiro trimestre, bem como também um ótimo quarto trimestre. Eu acho que nós temos tudo, o cenário está pintando para que a gente exceda os nossos planos. Eu acho que se nós temos essa continuidade, essa tendência no mercado, como eu mencionei, de uma safrinha ainda melhor do que se tem planejado, a gente vai conseguir fazer bons negócios aí ao longo do ano. A gente tem um time muito bem preparado e de prontidão para atender o nosso cliente. A gente não está vendo uma derrocada em preço de insumos, não é isso. A gente viu alguns movimentos de redução de preços de fertilizantes, mas já com uma estabilidade bastante forte. No caso de químicos e especialidades, a gente não viu nenhuma tendência de volta de preços. Então, nós acreditamos numa estabilidade nos preços a nível de produtor. Tá. A segunda pergunta em relação às lojas, quais os complicadores para se abrir uma loja nova? Primeiro, logicamente, conseguir os times para operar essas lojas no campo, CTV, gerentes e todo o back-office que nós precisamos para atender os nossos clientes. Segundo, a questão regulatória. Precisamos uma série de licenças para que a loja possa, então, ser aberta e operar com negócios de insumos agrícolas. E o terceiro, logicamente, é com a questão das acomodações. Nós temos duas formas de fazer. Uma é contratar pessoas ou estabelecer contratos para que construam para nós, build to suit, fazer algo conforme nós precisamos, ou alugamos algo disponível caso atenda a nossa necessidade. Na parte de pessoas, eu acho que nós estamos caminhando bastante bem. Nós mencionamos aí que das lojas projetadas para esse ano, entre 20 e 25, nós já temos 18 equipes ou 18 lojas operando virtualmente. As lojas estão no campo, né? Os CTVs estão no campo, já fizeram mais de 80% das vendas projetadas para o ano e a qualquer momento essas lojas já estão sendo abertas e nós estamos fazendo tudo que está nas nossas mãos, né, logicamente, para a gente conseguir abrir o número projetado dentro do ano. E para os próximos anos, continuamos com os nossos planos de abertura de lojas. A gente vê que a nossa capilaridade nos permite ser bastante agressivo no crescimento orgânico. Político, por favor. Fala, Pedro. Bom dia, Pedro. Falando sobre recebimento e estoque, eu acho que é muito cedo para dizer ainda se essa melhora de capital de giro de recebimentos ou de mais vendas à vista, né? Não é nem de recebimento, de vendas à vista, vai ser perene, né? A gente vê, principalmente no centro-oeste,
na safra agora, que o produtor realmente está muito capitalizado e está usando para fazer compras à vista. Com a potencial redução de rentabilidade na safra 22/23 do produtor, né, isso talvez volte um pouco. Eu imagino que possa voltar um pouco. Esse ano, a rentabilidade de 21/22, nos lugares que não teve problema de colheita, foi realmente fora da curva, né, Pedro? Então, eu imagino que isso não vai acontecer de novo em 22/23. A gente vê que o produtor vai ter rentabilidade, ainda vai fechar as contas, mas com um spread muito menor do que ele teve na safra passada. Então, eu imagino que nos recebimentos do capital de giro volte um pouco, tá? Com menos vendas à vista. O ponto que no giro, que a gente está bastante animado e que daí é algo que a gente está fazendo para esse segundo ano, é um novo desenho de malha operacional, onde a gente vai tentar concentrar. A gente está com um trabalho bem técnico sendo feito, com consultoria, time de operações detalhando, para que eventualmente a gente tenha menos pontos de estoque espalhados pelo Brasil. Tá? Então, eventualmente você vai ter mais estoques por mão, CDs maiores, que vão fazer o supply para as lojas mais da mão para a boca, real time. Então, a gente vê um potencial grande de redução de estoque, não agora para o final do ano, mas algo que a gente vai ver lá em abril do ano que vem, a hora que a gente acabar a safra de verão. Tá? Então, nisso daqui a gente vê realmente um potencial bastante grande, e eu vou trazer números aqui, provavelmente até o final do ano eu vou trazer números do que a gente está esperando com esse projeto de malha operacional. Perfeito, Welles Politi, muito obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up na primeira resposta do Welles, só para ver se eu entendi corretamente, até porque deu uma travada aqui. Se vocês estão vendo preço resiliente para o produtor e com essa acomodação, né, não é derrocada, concordo, com essa acomodação de preço do fertilizante, sei que vocês não passam guidance, mas existe potencialmente a possibilidade de abertura de margem, então, principalmente na linha de fertilizante. Eu entendi corretamente ou não? É que esses pedidos, deixa eu só tentar explicar uma coisa. O pedido já foi tirado, né, Pedro? Você já está tirando o pedido, os preços que a gente está vendo caírem, né, ou reduzirem, eles são para os pedidos futuros, né? O pedido que a gente tem agora, que vai realizar em Q3 e Q4, a maior parte deles já estão na carteira. E a gente está vendo uma certa estabilidade de preço em relação ao que a gente tinha de preços em Q2, tá? Se você vir aquela curva, né, a gente tem até uma curva de preços base 100 lá de primeiro trimestre de 21, a gente teve uma subida muito forte em Q4 do ano passado. Esse aumento de preço já aconteceu em Q4 do ano passado. Aumentou mais um pouquinho em Q1, a partir de Q2 agora a gente vê uma estabilidade de preços trimestre contra trimestre agora em 22. Não sei se complementou, Welles. Desculpa. Não, acho que tá super claro, Politi, você respondeu muito bem. É exatamente isso, Pedro. A gente está vendo que depois dessa escalada dos preços no último trimestre, a gente está vendo, teve essa redução em fertilizantes, é uma redução relativamente pequena e agora está bastante estável, né? Então, o produtor, lógico, ele quer assegurar o fornecimento aí dos insumos, né? E a gente tem esse compromisso, ou estabeleceu esse compromisso com ele desde o momento que nós tiramos o pedido. Tá? Nós negociamos com o fornecedor, fomos a campo, tiramos, e agora, nesse exato momento, a gente está entregando fertilizantes. Então, se a gente olhar os números nossos por plataforma aí de produtos no segundo trimestre, a gente vê que fertilizante já teve um peso muito mais expressivo do que normalmente tem. Tá? Primeiro, pelo preço, logicamente, porque nós estamos faturando mais nesse momento. E esse trimestre agora, logicamente, é crítico na entrega desses produtos. Eu vejo assim que, para nós, é melhor também que tenha essa estabilidade, e a estabilidade está no nível de preço também que eu acho que é bastante saudável para nós como negócios também.
Perfeito. Muito obrigado e parabéns novamente pelos resultados. Muito obrigado, Pedro. A próxima pergunta é do Henrique Brossolin, analista sell-side BTG Pactual. Henrique, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Henrique, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho uma primeira pergunta também no negócio de insumos, que eu queria saber se podiam discutir um pouco mais a performance de margem por produto agora durante o Q2, né? A gente viu uma margem muito boa, expandindo ano contra ano, e com um mix de produto que eu entendo, ele poderia implicar numa margem pior, que é a maior participação de fertilizantes, né? Então, como que foi essa contribuição para o produto e se em alguma medida esse movimento de preço ele pode ter ajudado vocês também no trimestre? Essa é a primeira. A minha segunda, eu queria saber se vocês podiam dar um pouco mais de detalhes sobre os benefícios que vocês esperam atingir com o novo modelo operacional, né? Esse parece ser o grande projeto da empresa agora para o próximo ano. Então, qualquer coisa que vocês possam compartilhar em termos de sinergia que esperam atingir, melhora de nível de serviço do que vocês estão conseguindo prestar hoje, eu acho que seria bastante válido. Obrigado. Começo com o preço, você pega a NMO? Adiante, político, por favor. Fechado. Henrique, obrigado. A performance de margem realmente foi melhor, né? Acho que aqueles dois fatores que eu falei, eles são complementares, né? Você melhorou a margem de fertilizante, ela é realmente menor do que a margem total do nosso mix, né? Então ela tem uma participação maior, mas a gente conseguiu realmente tirar nos momentos que a gente estava tirando pedido, a gente conseguiu fazer vendas com margens maiores do que as históricas ou do que a do ano passado, tá? Então a gente teve um pouquinho uma margem percentual em fertilizantes melhor, e a gente aumentou o percentual de especialidades, que tem uma margem bem maior também do que a média da empresa. Então, isso também ajuda a trazer um pouquinho a margem. Então, são esses dois efeitos. Melhor margem em fertilizante, apesar do preço subindo, e um pouco mais de especialidade. Então, esse foi o efeito combinado aqui dentro do trimestre, tá? Obrigado, Politi. Falando do novo modelo operacional, Henrique, nós temos ganho aí de várias ordens, né? De várias ordens de grandeza. Vou te dar alguns exemplos. Quando nós aprovamos o novo modelo operacional, um dos pontos mais importantes para obter essa aprovação no Conselho foi o tempo que nós estaríamos liberando dos CTVs para estar mais perto do cliente, para fazer mais negócios com os nossos clientes. Hoje, a complexidade de 9 empresas que nós temos conjuntamente e que não operam ainda com um sistema único, apesar da gente ter um sistema que é o SIAGRE em todas as empresas, esse sistema ele não fala a mesma língua, tá? Então, dificulta muito, desde a obtenção de informação a fazer mesmo as operações em si do nosso dia a dia. Então, primeiro, informações mais organizadas, disponíveis em uma única fonte, melhor programação, controle de inventários de estoques, que nós falamos que estoque único AgroGalaxy, que é gerenciado dentro de uma plataforma única, liberação de tempo de uma estrutura de back-office duplicada ou triplicada em algumas empresas para atender a demanda dos nossos clientes. Então, simplificar os nossos processos com informações confiáveis e num tempo também melhor, mais rápido. Tudo isso redunda, logicamente, em economia, em redução de custos para a empresa e melhor serviço para os clientes. Esse é o nosso grande foco. A gente não está trabalhando em 15, 20 frentes de ganho hoje. Estamos com 3 ou 4 nessa linha que eu comentei, mas nós temos certeza absoluta que os ganhos do novo modelo operacional, como eu mencionei, eles vão acontecer nos próximos 3, 4 anos, tá? Porque muitas frentes que nós identificamos como potencial ganho, nós falamos, legal, aqui nós já temos o que a gente precisa para pagar esse projeto que nós estamos fazendo,
tá? Nos próximos anos, a gente vai selecionar o que é prioridade para a companhia e começar a trabalhar essas outras alavancas que nós chamamos aí de sinergias. Tá ótimo, pessoal. Se eu puder só fazer um follow-up na do Polite, nas margens dos fertilizantes, só para entender se essa oportunidade de talvez fechar pedidos e vendas com margens maiores se deu ao momento mais apertado da indústria esse ano. E aí a capacidade da AgroGalaxy, claro, de conseguir suprir o produto e atender as demandas, né, do produtor rural. E no segundo ponto também, uma dúvida mais rápida, quando a gente olha a diluição do SG&A de 3 pontos como percentual da receita no ano a ano, né, isso então, a princípio, ele basicamente reflete o crescimento da receita, certo? Dizendo tudo que for ele ainda tem muito pouco sinergia e essas eficiências adicionais que vocês esperam capturar nesse número. Essa parte eu posso responder, Henrique, está correta a resposta sua, tá? E a gente tem um ganho aí também do que nós chamamos de excelência comercial. Nós temos nos esmerado muito mais na forma de atuar no campo, de servir os nossos clientes. Isso são ganhos que estão trazendo. E, sem sombra de dúvida, a gente vai somar a isto o que nós estamos falando dos ganhos do novo modelo operacional também. Eu acho que tem, e na primeira pergunta, Henrique, acho que tem as duas coisas, né? Você tinha uma perspectiva de falta, né? Ou seja, guerra, até no final do ano passado, os preços já estavam mais altos, né? Acho que a guerra, quando foi declarada, ela aumentou essa instabilidade, o medo de faltar produto, vai chegar no navio da Rússia, não vai chegar. Então, acho que a instabilidade ajudou, e quando os preços estão subindo, tem uma tendência a fechar, ter um pouco menos de barganha na hora de fechar, né? Porque o cara, hoje estava 100, eu não comprei, amanhã está 102, putz, amanhã eu deveria ter comprado, né? Ao contrário de quando está caindo. Quando está caindo, tem mais tendência de barganha, porque daí o cara fica tentando ver se vai cair mais um pouco. Então, acho que subida de preço ajudou nessa margem percentual, e a guerra também ajudou com essa perspectiva de falta que, no final, não aconteceu. Claríssimo, muito obrigado. Legal. Tá bom. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A próxima pergunta é da Luciana Pesa, do Banco do Brasil. Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre os impactos do conflito da Rússia e Ucrânia nos negócios do grupo do AgroGalaxy. Eu vou tentar responder essa pergunta, mas, olha, o Maurício mencionou a questão dos fertilizantes e da dúvida de chegada ou não. E, logicamente, a gente tem também a questão de produção de grãos da Ucrânia. Apesar que se estão levantando as estimativas de produção da Ucrânia para grãos, eu não vejo que isso vai afetar o Brasil. A posição que o Brasil tem de relevância hoje no mercado global de grãos nem se compara com a questão da Ucrânia. Então, eu não vejo que esse conflito, a não ser que ele tome um outro caminho, que feche portos e, novamente, ou qualquer coisa dessa natureza, da maneira que nós estamos vendo agora, eu não vejo influência no nosso negócio para esse ano. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaria de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Muito obrigado. Acho que nós tivemos a oportunidade de demonstrar aqui um pouco para vocês
como a gente tem conduzido o negócio e também temos aproveitado o cenário, né, que está pintando para esse ano dentro do agronegócio brasileiro, no setor de insumos do agronegócio brasileiro. Nós estamos bastante confiantes que temos uma estratégia muito clara, muito bem definida para a empresa e temos nos esmerado na execução dessa estratégia. O resultado que nós temos visto até o presente momento é um reflexo dessa estratégia em movimento sendo implantada no campo dentro da nossa organização. Temos ainda alguns desafios de integração das empresas nos quais estamos trabalhando forte e questão também da construção da nossa cultura, da cultura do AgroGalaxy. Ao mesmo tempo, temos ferramentas muito sólidas de gestão e de performance de negócio, como mencionamos já o novo modelo operacional e também a digitalização da nossa empresa. Para nós, digital não é algo que opera por si só. Digital é algo que integra toda a organização e, com certeza absoluta, vai nos tornar ainda mais produtivos e vai nos proporcionar a oportunidade de melhor servir os nossos clientes. Então, nesse momento aqui, deixamos o nosso compromisso de um trabalho focado, um trabalho árduo nessa diretriz de seguir desenvolvendo, crescendo essa companhia, organizando para que possamos realmente ser um dos líderes na consolidação do setor de insumos agrícolas no Brasil. Muito obrigado pela presença de todos e esperamos vocês novamente nos próximos trimestres. Uma boa tarde a todos. Obrigado. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2022 do AgroGalaxy está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.